Podscouts, o podcast dos caminheiros de Antibes. Um local onde nos queremos entreter, inspirar e informar. Esta primeira temporada terá como tema a fé. Olá, caros espectadores, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Podscout. Hoje temos um convidado muito especial, o Sr. Arcebispo da Diocese de Braga. Obrigado por estar aqui. Obrigado, eu. E obrigado por tirar um bocadinho do seu tempo para participar neste podcast. Para os que não têm conhecimento, o Sr. Arcebispo nasceu em Vila Nova de Celas, na Angola. O Sr. Bispo poderá dizer como foi nascer fora do país e como foi a sua infância no geral? Foi uma infância feliz. Eu nasci em Angola, como disseste, e vivi lá os primeiros 8 anos da vida, e depois em 1975, já quase no final, devemos ter sido dos últimos a regressar a Portugal, os meus pais com os meus irmãos, aquilo que habitualmente chamam os retornados, de voltar, e então vim viver para uma aldeia chamada Parada, do Concelho de Alfândega da Fé. E vim já na altura, isto em 75, como dizíamos, fazer a 3ª e a 4ª classe nessa aldeia. Na altura não me apercebi bem das coisas, só agora a uma distância crítica, vi que foi de facto um momento de crise muito, muito complicado. Apercebi-me isso, já tinha 8 anos, sobretudo na viagem de regresso nas várias pontes aéreas dentro de Angola, depois de Luanda para Lisboa, e ver recomeçar a vida do zero com os meus pais foi para mim um desafio que não mais esquecerei e uma lição de vida que me tem servido ao longo destes anos. Exato. Já começa a sua vida com uma experiência diferente de praticamente todos aqui. Sim. Pronto. O Arcebispo, em 1975, frequentou o Seminário Menor da Diocese de Bragança Miranda e foi admitido ao Seminário Maior. Seguiu os estudos filosófico-teológicos na sede de Porto da Universidade Católica Portuguesa. Após receber a ordenação presbiteral a 16 de junho de 1991, foi incardinado na Diocese de Bragança Miranda. Como foi esta passagem pela Diocese e quais eram os seus papéis lá quando frequentou? Então, eu terminei a escola primária lá em Parada, Alfândega da Fé, e depois havia muitos seminaristas na minha aldeia, e uma das possibilidades foi ir para o seminário. O meu pai não queria que eu estudasse ali na altura, o ensino oficial estava a começar, não estava com a qualidade que existe hoje. Ele achava que devia ter uma formação diferente, e então várias possibilidades entre o Vinhais, que era o seminário da Diocese, os marianos ali perto em Balsamão, ou então os franciscanos em Montariola, em Braga. Depois, tudo somado, fui para o seminário de Vinhais, mas sem essa perspectiva de ser padre. Nem o meu pai queria que eu fosse padre, porque ele tinha outros projetos, ele tinha uma empresa de caminhonagem, dedicava-se ao comércio, era um empreendedor autêntico. Mas o certo é que Deus conduziu assim as coisas, e a vida foi caminhando, e quando eu tinha 16 anos o meu pai morreu, aí surgiu a questão de continuar no seminário ou sair para apoiar a minha mãe e os meus irmãos, uma vez que eu era o irmão mais velho. Mas com a ajuda da minha mãe e dos professores e dos superiores do seminário e de outros amigos e familiares, disseram: se é o seminário que tu queres. E foi nessa altura, agora olhando para trás, que deve ter acontecido aí o clique da vocação, e então o ter continuado foi o melhor e foi o caminho de felicidade. Depois terminei o 11º ano em Bragança e fui já para o 12º ano e para a faculdade no Porto. Depois regressei a Bragança e estive ali até 99, depois fui para Roma e o resto da vida prosseguiu. Falando em Roma, você de 1999 a 2004 frequentou o Pontifício em Roma, obtendo a licenciatura e doutoramento em liturgia. O que levou a ir para Roma e como foi essa experiência? Olha, há 25 anos, justamente, foi também no Congresso Eucarístico Nacional em Braga,
que o meu bispo decidiu, juntamente com outros bispos, que deveriam enviar padres a estudar a liturgia para Roma. E o meu bispo foi um desses, e eu fui enviado para estudar a liturgia, inicialmente por 1 ano, depois por 2, que era o tempo necessário para a licenciatura, e depois acabaram por ser 12. Entretanto, ao fim de 2 anos, fui nomeado vice-reitor do Pontifício Colégio Português. Terminei a licenciatura, pediram-me para fazer o doutoramento que não estava no horizonte nessa altura. Depois fui reitor do Colégio Português em Roma e também professor lá no Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, até 2011, na altura em que o Papa Bento XVI me nomeou para bispo de Bragança Miranda. Tendo em conta o que estudou e a posição que ocupa, será que pode explicar um pouco sobre a hierarquia da Igreja e como funciona? Como é as eleições? Se trata assim? Olha, o grande sonho em que nós nos encontramos é levar Jesus a todos e todos a Jesus. Então Jesus começou por congregar um pequeno grupo chamado dos 12 apóstolos e também os 72 discípulos, e isto começou-se a contagiar. E quando Jesus subiu aos céus, deixou então o grupo dos apóstolos e eles deram continuidade, por ação do Espírito Santo, à obra iniciada por Jesus, impondo as mãos àquilo que depois veio chamar os bispos. Então essa sucessão apostólica dá-se o nome da hierarquia na Igreja, que não é uma questão de poder, nem de protagonismo, mas é de serviço ao Evangelho. Então existem os bispos, os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas, os fiéis leigos, todos os batizados, e todos somos importantes nessa obra da evangelização. E todos somos importantes, como dizia, mas ninguém é imprescindível, porque agora estamos nós, virão outros, antes de nós já tiveram outros, e a Igreja já existia antes de nós e há de continuar depois de nós. Já que abordamos a hierarquia, você é o arcebispo metropolita de Braga e Primaz das Penhas. Fala-nos um pouco sobre os pontos altos e baixos deste cargo. Que tipos de tarefas tem a realizar no dia-a-dia? A Igreja está organizada em dioceses, como também já referiram, depois em paróquias, em pequenas comunidades, e também entre as dioceses num país, concretamente em Portugal. Depois as dioceses estão articuladas em províncias eclesiásticas, e em Portugal existem 3, Braga, Lisboa e Évora. E em cada uma dessas províncias existe um arcebispo metropolita, aquele que é o primeiro no serviço, aquele que coordena também alguma ação pastoral nestas dioceses. No nosso caso, em Braga, são 9 dioceses, de Coimbra para cima, para além, e sobretudo, do trabalho que realiza na sua própria arquidiocese, neste caso, em Braga, que tem 552 paróquias, que neste momento tem 312 padres, que tem 12 diáconos, que tem 560 pessoas consagradas e que tem milhares e milhares de fiéis leigos, e todos nós queremos ser cada vez mais corresponsáveis também nessa missão da Igreja. A ação do Bispo é ser como que o garante da unidade, da comunhão da Igreja, para que a fé seja mais firme, para que a alegria da esperança seja também mais visível, e para que a caridade se expresse ainda melhor e que todos sintam também essa mesma responsabilidade, cada um dando o melhor que pode, que tem, que sabe, que é, sobretudo, sendo um dom para os outros. E o Bispo faz com que tudo isto ainda seja mais visível no anúncio do Evangelho, no congregar as pessoas para a fração do pão, para que aqueles que têm essa missão, nomeadamente os presbíteros, os párocos, os sacerdotes, os diáconos, que sejamos como que um corpo, e há alguns sinais onde isso se manifesta, como por exemplo no Crisma, que celebramos aqui no Arciprestado de Faf, com todas as paróquias. Podíamos fazê-lo paróquia por paróquia, mas optamos não só para que seja também mais prático e mais cómodo, mas que possa expressar melhor aquilo que a Igreja é, que somos todos diferentes, mas todos convergentes para uma só Igreja.
aquilo que rezamos no credo, a Igreja una, santa, católica, apostólica. Agora mudando um pouco mais de Sim. assunto, temos o conhecimento que a sociedade moderna está em constante mudança. A Igreja está a adaptar-se, mesmo que lentamente. O que acha o rumo desta mudança está a levar? Acha que o rumo é este, o certo? Boa pergunta, pois nós vivemos de facto um tempo de mudanças rápidas. Vivemos mesmo uma mudança de época, como tem dito muitas vezes o Papa Francisco. Já não são só pequenas mudanças que aconteciam no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, mas elas são tão rápidas que às vezes nem nos damos conta do que está a acontecer e andamos um pouco à busca. E então, à luz do Espírito Santo, na escuta que temos que fazer da Palavra de Deus e da oração em conjunto, temos que juntos encontrar o caminho a seguir. Está-se a fazer esse caminho a nível mundial, em toda a Igreja, está-se a fazer esse caminho ao nível de cada arquidiocese, de cada país, no seio da Conferência Episcopal, e também em cada comunidade. É de juntos escutarmos o Espírito Santo, escutarmos-nos uns aos outros e encontrarmos os melhores caminhos para viver o Evangelho hoje. O Evangelho é o mesmo, a Eucaristia é a mesma, os sacramentos são o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas cabe-nos a nós encontrar também com criatividade, com liberdade, com inteligência, o melhor modo de comunicar a boa nova da salvação, a alegria desta certeza de que Cristo é para nós o caminho, a verdade e a vida, mesmo para lá da morte, não é só aqui enquanto peregrinamos. Claramente que é impossível ignorar as desigualdades existentes na sociedade atual, como a pobreza é o problema da habitação, que infelizmente se traduz no aumento dos moradores de rua e é um problema muito recorrente em Portugal. Qual é que acha que é o papel da Igreja em atenuar os impactos destes problemas nas pessoas? Desde o início da Igreja, a missa levou sempre à missão e levou sempre ao encontro da fraternidade. A fé é responsável e comprometida com todos, especialmente com os que mais precisam, os mais pobres. Então, os recursos que a Igreja tem, aqueles que consegue obter, é para partilhar o pão, para partilhar a habitação, para partilhar aquilo que é possível. Não consegue fazer tudo, porque não tem meios para isso. Essa missão cabe ao Estado, em cada país, e no nosso caso, um Estado democrático, um Estado de Direito, que deve cuidar de todos e, do modo especial, dos mais desfavorecidos. A ação da Igreja acontece naquilo onde o Estado não pode chegar e acontece nos centros sociais paroquiais, nas IPSS, na Caritas, nas conferências vicentinas, como aconteceu aqui também nesta coleta que se fez na celebração do Crisma, para podermos acudir àqueles que mais precisam. De facto, vivemos este tempo com essa crise da habitação por causa de muitos imigrantes que estão a chegar até nós, mas por causa também das difíceis condições em que muitas famílias e muitas pessoas se encontram e que juntos, nessa cooperação recíproca da Igreja com a sociedade, com o governo, com as autarquias, com outras associações e instituições no terreno, temos que ser capazes de criar estes laços de fraternidade universal e de amizade social concreta, nesta ajuda concreta, sabendo que não conseguimos fazer tudo, mas é uma gota d'água no oceano, mas sem esta gota d'água o oceano também fica mais pobre. É verdade. Bom, agora já finalizando, nós queremos que desse umas dicas aos jovens de como florescer a sua fé e encontrar Deus na vida moderna. Olha, a fé é o maior risco da vida. Mas se pergunta, como tanta gente pergunta, mas para que é que serve a fé? De facto, na sociedade destas rápidas mudanças e do consumismo e do pragmatismo em que vivemos, até podíamos responder, a fé não serve para nada. Só que a fé é a dimensão que nos dá o sentido pleno da vida. Este mundo dá-nos muitas alegrias, dá-nos muitas
muitas dimensões de sentido também da vida, mas não nos dá a alegria completa, não nos dá o sentido pleno da vida. Só a fé é capaz de dar este sentido, por isso é que também dizemos muitas vezes entre nós, a fé é que nos salva, isto é, a salvação das almas é o objetivo da oração, da caridade, da esperança, a nossa salvação e a salvação de todos. E por isso não devemos desistir do encontro com Cristo, do encontro com os outros, do encontro com o mundo, do encontro com a casa comum da criação e de modo especial os escuteiros estão também comprometidos com a natureza, com a criação, mas também com Jesus Cristo que ilumina toda a realidade em que vivemos. E Jesus Cristo é este homem novo que dá o sentido pleno da vida. Daí que o grande convite ou o grande desafio que também vos deixo é que nunca desistam de ser peregrinos de esperança. Este o grande tema agora para o Jubileu de 2025, a que o Papa também nos convoca a todos, e que sejamos capazes, uns com os outros, uns pelos outros, de construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais próxima, em que possamos cuidar melhor uns dos outros, sobretudo dos mais velhos, dos mais pobres, dos mais doentes, daquelas pessoas que são excluídas dos grupos, da sociedade, às vezes até na escola, da nossa própria comunidade, e que com a fé, com este sentido da fé, não só com o café, mas também com a fé, que nós possamos prosseguir com mais firmes na própria fé, mais alegres na esperança e sobretudo também mais generosos na caridade, para que possamos ser dom uns para os outros e sermos uma bênção acrescida na nossa vida. A fé é como que um valor acrescentado na vida de todos os dias e na vida da comunidade, da família, da sociedade e do mundo em que vivemos. Exato. Agora mesmo para acabar, é feliz, sente-se concretizado com o que faz? Sim, sinto-me uma pessoa feliz porque me sinto amado e perdoado por Deus e sinto que também posso ser esse facilitador para muitas pessoas do encontro com Jesus Cristo. Muito bem. E assim chega ao fim mais um episódio do Pod Scouts. Para quem nos assiste lá em casa, sigam-nos, subscrevam, deixem o like, comentem o que acharam e mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo, que imagino que seja. Eu é que agradeço. Muito obrigado Muito e parabéns obrigado. pelo vosso trabalho também.